A maioria dos traders acredita que está travando uma batalha contra o mercado financeiro. Acredita que o desafio está em entender o gráfico, prever movimentos e encontrar estratégias suficientemente boas para vencer a volatilidade. Mas depois de algum tempo operando, uma percepção começa a surgir de forma inevitável. O verdadeiro conflito não acontece entre o trader e o mercado. O verdadeiro conflito acontece entre o trader e os próprios impulsos. O cérebro humano não foi desenvolvido para operar ativos financeiros. Ele foi condicionado durante milhares de anos para sobreviver em ambientes de ameaça, escassez e perigo imediato. Em um contexto de sobrevivência, reagir rapidamente ao medo fazia sentido. Buscar segurança constantemente fazia sentido. Evitar perdas a qualquer custo fazia sentido. O problema é que o mercado financeiro opera através de princípios completamente diferentes. No trading, muitas vezes o comportamento mais racional parece emocionalmente desconfortável. Aceitar perdas pequenas exige equilíbrio emocional. Permanecer em uma operação vencedora exige tolerar incerteza. Operar sem garantia absoluta exige estabilidade psicológica. E é exatamente nesse ponto que o cérebro começa a entrar em conflito com o ambiente. O mercado ativa continuamente os instintos mais primitivos da mente humana: medo diante do risco, ganância diante da possibilidade de recompensa, ansiedade causada pela incerteza, necessidade obsessiva de controle. Tudo isso começa a interferir diretamente na percepção e na tomada de decisão do operador. Por isso, tantos traders acabam destruindo a própria consistência, mesmo possuindo conhecimento técnico suficiente para operar melhor. Eles não perdem apenas por falta de estratégia. Eles perdem porque obedecem automaticamente às próprias reações emocionais, sem perceber que o mercado explora exatamente esse comportamento. Então, fique até o final do vídeo para entender por que o cérebro humano reage tão mal ao mercado financeiro. Descobrir como seus próprios instintos sabotam suas operações e compreender por que traders emocionalmente inteligentes conseguem sobreviver por muito mais tempo dentro desse ambiente extremamente agressivo psicologicamente. No fim das contas, o mercado não testa apenas conhecimento. Ele testa estabilidade mental sob pressão constante. Existe um conflito profundo entre a forma como o cérebro humano foi desenvolvido e a forma como o mercado financeiro funciona. Durante milhares de anos, a mente humana foi condicionada para sobreviver em ambientes onde a previsibilidade representava a segurança. O cérebro aprendeu a evitar riscos desnecessários, identificar ameaças rapidamente e buscar controle sobre aquilo que poderia gerar dor ou perda. Esse condicionamento fazia sentido para a sobrevivência. Em um ambiente primitivo, incerteza frequentemente significava perigo. Não saber o que existia além de um território desconhecido poderia representar ameaça real. Por isso, o cérebro desenvolveu uma necessidade constante de antecipar cenários, controlar variáveis e reduzir ao máximo qualquer sensação de instabilidade. O problema é que o mercado financeiro opera exatamente na direção oposta. O mercado não oferece certeza, não oferece garantia, não oferece estabilidade emocional. Cada operação carrega risco, probabilidade e imprevisibilidade. E mesmo quando existe uma análise tecnicamente excelente, ainda assim o resultado individual continua sendo incerto. É nesse ponto que a mente começa a entrar em conflito com o ambiente. O trader sente desconforto porque tenta encontrar segurança absoluta em um lugar onde ela não existe. Quanto maior a necessidade de controle, maior tende a ser a ansiedade diante das oscilações do mercado. O cérebro interpreta risco financeiro como ameaça emocional. A possibilidade de perda ativa medo. A incerteza ativa tensão. A ausência de controle gera impulsos emocionais que interferem diretamente nas decisões. O cérebro humano foi condicionado durante milhares de anos para evitar incerteza. Mas o mercado funciona exatamente através dela. Uma das maiores dificuldades no trading é aceitar que o mercado frequentemente recompensa atitudes que entram em conflito direto com os impulsos naturais do cérebro humano.
Aquilo que parece emocionalmente confortável quase nunca produz bons resultados no longo prazo. E aquilo que parece desconfortável emocionalmente costuma ser exatamente o que mantém um operador consistente. O cérebro busca proteção o tempo inteiro. Por isso, quando uma operação começa a dar prejuízo, a reação natural é evitar aceitar a perda. O trader segura a posição esperando que o mercado volte, porque encerrar o trade significa transformar uma dor temporária em algo concreto. Em contrapartida, quando o trade entra no lucro, surge imediatamente a vontade de realizar rápido para garantir a sensação de segurança e recompensa. Esse comportamento parece lógico emocionalmente, mas destrói completamente a relação risco-retorno. O operador corta ganhos rapidamente e deixa prejuízos crescerem. Aos poucos, começa a construir um padrão onde pequenas satisfações emocionais produzem grandes danos financeiros. Além disso, o mercado exige outra habilidade extremamente desconfortável para o ego humano: aceitar estar errado sem transformar isso em um conflito pessoal. O trader emocional interpreta cada loss como uma ameaça à própria inteligência, enquanto o operador maduro entende que perdas fazem parte da estrutura probabilística do jogo. Outro ponto que entra em choque com os instintos naturais é a necessidade de operar sem certeza absoluta. O cérebro humano odeia agir diante da incerteza. Ele busca confirmação constante, previsibilidade e garantias. O problema é que o mercado nunca oferece isso de maneira definitiva. Quem espera sentir certeza para executar geralmente entra tarde, hesita ou simplesmente deixa oportunidades passarem. E talvez o mais difícil de tudo seja continuar executando corretamente depois de uma sequência negativa. Em um ambiente comum de sobrevivência, experiências ruins geram retração e defesa. No mercado, porém, parar de seguir o plano por causa do medo normalmente aprofunda ainda mais a instabilidade operacional. No fim, o mercado constantemente recompensa comportamentos que parecem emocionalmente errados no curto prazo. É justamente por isso que tão poucas pessoas conseguem permanecer consistentes durante muito tempo. O medo altera profundamente a forma como o trader interpreta o mercado. O gráfico continua o mesmo, os movimentos continuam acontecendo da mesma maneira, mas a percepção muda completamente quando a mente entra em estado de ameaça. Nesse momento, o operador deixa de observar o mercado com clareza e passa a enxergar tudo através da lente da insegurança. Uma das consequências mais comuns desse estado é fechar operações vencedoras cedo demais. O trader vê alguns pontos positivos aparecendo e imediatamente sente necessidade de proteger aquele pequeno ganho. Ele não permanece na operação porque emocionalmente já está sofrendo com a possibilidade de devolver o lucro ao mercado. O medo transforma qualquer retração normal em uma ameaça exagerada. Ao mesmo tempo, esse estado gera hesitação operacional constante. Mesmo quando o setup aparece de forma clara, o trader demora para agir, procura confirmações excessivas e sente dificuldade para executar aquilo que antes parecia simples. A mente começa a buscar proteção em vez de buscar clareza. Quanto maior o medo, maior a necessidade psicológica de certeza absoluta. O problema é que o mercado nunca oferece certeza completa, e quando o operador exige esse nível impossível de segurança emocional, ele entra em conflito permanente com a própria execução. Pequenos movimentos passam a parecer perigosos. Oscilações normais começam a ser interpretadas como sinais de colapso iminente. O trader reage ao preço de forma impulsiva porque já não consegue diferenciar risco real de desconforto emocional. Com o tempo, isso pode gerar uma espécie de paralisia psicológica. O operador observa oportunidades acontecendo diante dele, mas não consegue agir com convicção. O excesso de tensão mental consome sua capacidade racional e transforma cada decisão em um conflito interno desgastante. Quando o medo domina a mente, o trader deixa de interpretar o mercado racionalmente. Ele passa a interpretar o mercado emocionalmente, e nesse estado, até movimentos normais parecem ameaças graves.
Grande parte das decisões ruins no trading nasce de uma característica profundamente humana. O cérebro prefere aliviar desconforto emocional no curto prazo, mesmo que isso produza consequências negativas no longo prazo. Essa tendência faz sentido em ambientes de sobrevivência, onde eliminar dor rapidamente aumentava as chances de proteção. O problema é que dentro do mercado financeiro, essa lógica costuma destruir consistência operacional. É exatamente por isso que tantos traders realizam lucros cedo demais. Assim que a operação entra um pouco no positivo, surge uma necessidade quase automática de encerrar tudo rapidamente. O objetivo deixa de ser seguir o plano. O objetivo passa a ser sentir alívio. O trader quer eliminar o medo de devolver aquele lucro ao mercado, quer substituir incerteza por segurança imediata. Ao mesmo tempo, acontece o oposto nas operações negativas. Quando o preço vai contra a posição, o cérebro resiste emocionalmente em aceitar a perda. Encerrar a operação significa transformar desconforto psicológico em realidade concreta. Então o trader começa a esperar reversões improváveis, aumenta a tolerância ao prejuízo e permanece preso em operações ruins apenas porque, emocionalmente, ainda não conseguiu aceitar o erro. Esse comportamento cria uma distorção extremamente destrutiva. Os ganhos ficam pequenos porque o medo força saídas prematuras. As perdas ficam grandes porque a esperança impede encerramentos rápidos. O operador passa a construir exatamente a relação matemática que mais destrói contas no longo prazo. O mais perigoso é que essas decisões parecem emocionalmente corretas no momento em que acontecem. Fechar rápido gera sensação imediata de proteção. Segurar prejuízo gera sensação temporária de esperança. O cérebro interpreta essas atitudes como formas de reduzir sofrimento emocional rapidamente. Grande parte dos erros no trading nasce justamente dessa tentativa constante de eliminar desconforto psicológico no curto prazo. O trader emocionalmente despreparado não opera baseado em probabilidade. Ele opera tentando escapar de dor mental o tempo inteiro. Uma das maiores armadilhas psicológicas do trading nasce da necessidade humana de transformar o mercado em algo completamente previsível. O ego acredita que se analisar o suficiente, confirmar o suficiente e interpretar dados suficientes, será possível eliminar a incerteza. E é exatamente nesse ponto que muitos traders começam a se perder mentalmente. O excesso de análise quase nunca nasce de inteligência operacional. Na maioria das vezes, ele nasce do medo de estar errado. O trader procura mais uma confirmação porque emocionalmente ainda não aceita o risco da decisão. Ele continua adicionando indicadores, buscando opiniões e refinando cenários na tentativa de sentir controle sobre algo que, por natureza, nunca poderá ser totalmente controlado. Essa obsessão por confirmação cria um desgaste constante. O operador passa a acreditar que precisa prever cada movimento antes de agir, e quanto mais tenta prever, mais ansiedade acumula. O gráfico deixa de ser interpretado com clareza e passa a ser observado através da necessidade emocional de validação. O apego à própria opinião também se torna um problema destrutivo. O trader deixa de acompanhar o mercado como ele realmente está e começa a enxergar apenas aquilo que confirma sua narrativa interna. Quando o preço se move contra sua posição, surge resistência emocional. Aceitar o erro se torna difícil porque o ego interpreta a invalidação da análise como uma ameaça pessoal. Nesse estágio, o mercado começa a gerar frustração contínua. Não porque esteja errado, mas porque o trader criou expectativas rígidas sobre um ambiente que funciona através de probabilidades e comportamento imprevisível. A mente entra em conflito constante com aquilo que não consegue controlar. O mercado não recompensa quem tenta controlar tudo. Ele recompensa quem aprende a executar com clareza, mesmo sem possuir controle total sobre o resultado. Traders consistentes entendem que prever perfeitamente é impossível. O foco deles não está em dominar cada movimento do mercado, mas em dominar a própria capacidade de agir racionalmente diante da incerteza.
Poucos traders percebem o quanto o desgaste emocional acumulado altera profundamente a qualidade das decisões ao longo do tempo. No início de uma sessão, a mente geralmente ainda possui certo nível de clareza. O operador consegue observar melhor os movimentos, interpretar informações com mais equilíbrio e respeitar critérios de forma relativamente estável. Mas conforme a pressão emocional aumenta, algo começa a mudar gradualmente dentro da própria percepção. O cérebro humano não foi feito para permanecer durante horas sob estímulo intenso, incerteza constante e oscilação emocional contínua. Cada operação gera tensão psicológica. Cada perda exige processamento emocional. Cada movimento inesperado consome energia mental. Quando isso acontece repetidamente sem pausa adequada, a mente começa a entrar em fadiga. Nesse estado, o trader continua olhando para o gráfico, mas já não interpreta as informações da mesma forma. A clareza diminui. A paciência desaparece. Pequenos movimentos começam a parecer grandes ameaças ou grandes oportunidades. O excesso de estímulo enfraquece a capacidade racional e fortalece respostas impulsivas. É exatamente por isso que muitos operadores tomam suas piores decisões depois de longos períodos de pressão acumulada. Eles começam a clicar sem convicção real, entram atrasados, forçam operações medianas, tentam recuperar perdas rapidamente, alteram critérios no meio da execução. Tudo isso porque a mente já está emocionalmente sobrecarregada. As oscilações emocionais também passam a se intensificar. Um pequeno lucro gera euforia desproporcional. Uma perda simples provoca irritação ou desespero. O trader perde estabilidade porque o cérebro já não consegue sustentar equilíbrio sob excesso de tensão. Quanto maior a pressão emocional acumulada, menor a capacidade de executar racionalmente. E quando a racionalidade enfraquece, os instintos começam a assumir o controle das decisões. Um dos estados mentais mais destrutivos dentro do trading não é o medo nem a ganância, é a esperança irracional. Porque enquanto o medo ainda pode fazer o trader sair de uma operação cedo demais, a esperança faz com que ele permaneça tempo demais em algo que já deveria ter encerrado. Tudo começa quando o mercado se move contra a posição. Inicialmente, o operador percebe que a análise perdeu força. Os sinais começam a mudar. O contexto já não favorece mais a operação. Mesmo assim, emocionalmente, ele resiste em aceitar que estava errado. Nesse momento, a análise deixa de ser objetiva e começa a se transformar em torcida. O trader move o stop, tentando ganhar mais espaço. Convence a si mesmo de que o mercado vai voltar. Procura confirmações aleatórias para sustentar a permanência na operação. Cada pequeno movimento de reversão gera uma falsa sensação de esperança, enquanto o prejuízo continua aumentando gradualmente. O problema é que a mente humana sente a perda financeira como uma ameaça emocional muito intensa. Aceitar um loss significa admitir falha momentânea, e o cérebro tenta evitar esse desconforto a qualquer custo. Por isso, muitos operadores preferem continuar sofrendo dentro de uma posição ruim, em vez de aceitar imediatamente um prejuízo pequeno e controlado. Com o tempo, a operação deixa de seguir critérios técnicos e passa a ser sustentada emocionalmente. O trader já não está mais executando um plano racional. Está apenas tentando evitar a dor psicológica de encerrar a posição no negativo. A esperança passa a ocupar o lugar da clareza. É exatamente nesse ponto que o mercado destrói emocionalmente tantos operadores. Não porque ele seja injusto, mas porque ele constantemente obriga o trader a confrontar situações que exigem aceitação, desapego e maturidade emocional. Muitos traders não permanecem em operações ruins por lógica. Permanecem porque emocionalmente não conseguem aceitar a perda. Grande parte da inconsistência no trader nasce da incapacidade de lidar emocionalmente com desconforto. A maioria dos operadores não perde porque desconhece conceitos técnicos básicos. Perde porque toma decisões tentando aliviar tensão psicológica no curto prazo.
O problema é que o mercado frequentemente exige exatamente o contrário daquilo que emocionalmente parece confortável. O cérebro humano busca estabilidade o tempo inteiro. Ele procura segurança, validação e sensação de controle. Por isso, tantos traders sentem necessidade de confirmar constantemente se estão certos. Quando entram em uma operação, não querem apenas ganhar dinheiro, querem aliviar a ansiedade, querem sentir que fizeram a escolha correta, querem proteger a própria autoestima diante da possibilidade de errar. É justamente aí que o comportamento operacional começa a se deteriorar. O medo de errar faz o trader hesitar em entradas válidas. A ansiedade diante do risco faz com que ele reduza operações vencedoras cedo demais. A necessidade de validação faz com que ele interprete qualquer movimento contrário como ameaça pessoal. Poucos percebem que operar bem significa tolerar pressão emocional sem perder clareza. Significa continuar executando racionalmente, mesmo quando existe desconforto interno. O problema é que a maioria passa a vida inteira tentando evitar qualquer sensação desagradável, e o mercado pune exatamente essa postura. Muitos traders abandonam planos corretos porque emocionalmente não suportam pequenas sequências negativas. Outros aumentam o risco impulsivamente porque não conseguem aceitar a sensação temporária de frustração. Alguns operam excessivamente apenas para evitar o desconforto de ficar de fora enquanto o mercado se move. O ambiente financeiro frequentemente recompensa quem consegue permanecer estável mesmo diante da tensão psicológica. Não porque essas pessoas não sentem medo, ansiedade ou insegurança, mas porque aprenderam a não obedecer automaticamente a essas emoções. No fim das contas, consistência operacional depende muito menos de conforto emocional e muito mais da capacidade de agir corretamente, mesmo quando a mente pede alívio imediato. Depois de algum tempo no mercado, traders consistentes começam a perceber algo que iniciantes normalmente ignoram. O problema nunca foi sentir emoções. O problema sempre foi obedecer automaticamente a elas. Medo, ansiedade, euforia e frustração continuarão existindo, porque fazem parte da natureza humana. O que muda no operador maduro é a relação que ele desenvolve com esses estados internos. Em vez de reagir impulsivamente ao que sente, ele aprende a manter neutralidade emocional diante do mercado. Isso não significa operar de forma fria ou sem emoções. Significa não permitir que emoções assumam o controle da execução. O trader consistente consegue sentir pressão sem perder clareza. Consegue sentir medo sem abandonar o plano. Consegue atravessar perdas sem transformar cada operação em um drama psicológico. Essa mudança acontece porque ele deixa de pensar em termos absolutos e passa a desenvolver pensamento probabilístico. Cada trade deixa de carregar a obrigação emocional de funcionar. O operador entende que nenhuma análise oferece certeza completa e que consistência nasce da repetição disciplinada de vantagens estatísticas ao longo do tempo. Quando essa percepção amadurece, a necessidade de prever o mercado começa a desaparecer. O trader aceita a incerteza como parte permanente da atividade. Em vez de lutar contra o imprevisível, ele aprende a atuar dentro dele com organização e estabilidade mental. Essa aceitação reduz grande parte da ansiedade que destrói operadores emocionalmente frágeis. A execução disciplinada passa a ocupar o centro da operação. O foco deixa de ser ganhar em uma entrada específica e passa a ser executar corretamente, independentemente do resultado imediato. O trader entende que seu verdadeiro trabalho não é controlar o mercado, mas controlar a própria resposta diante dele. Sob pressão, essa diferença se torna evidente. Enquanto operadores impulsivos entram em colapso emocional após perdas ou movimentos inesperados, traders consistentes preservam clareza suficiente para continuar tomando decisões racionais. Eles não eliminam emoções. Eles simplesmente deixam de obedecer automaticamente aos impulsos produzidos por elas. No fim, consistência no trading não nasce de eliminar emoções. Nasce da capacidade de não obedecer automaticamente a elas.
Esse áudio foi feito com base nos ensinamentos reais de Tom Hogarth, extraídos do livro O Melhor Perdedor Vence. É um conteúdo rico e refinado, feito com muita dedicação e cuidado para moldar a sua mentalidade como day trader. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva e deixe seu apoio nos comentários. E se quiser um áudio de reprogramação mental para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.